Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, que é uma aula sobre como vencer a insegurança, como descobrir o nosso real valor. O que a gente precisa fazer para descobrir o nosso real valor e o que a gente precisa fazer para vencer a insegurança. Primeiro, me conta aqui, se você quiser e puder. Você já se sentiu insegura? O que acontece quando a gente se sente insegura? A gente se sente incapaz de se mover, incapaz de conquistar, incapaz de transformar a realidade que a gente vive. Quando a gente se sente insegura, a gente não tem paz, a gente não tem alegria, a gente não tem, autoestima. A gente não se valoriza, a gente acha que a gente não tem tanto valor, a gente acha que a gente não tem capacidade, a gente acha que não tem poder, que não consegue. Sabe o que acontece quando a gente se sente insegura? A gente fica olhando pro lado. Quando a gente não conhece o nosso valor, o nosso real valor, a gente fica olhando pro lado. Não para se inspirar, não para aprender, não para crescer, não para admirar, mas sim para dizer, comparar, né? Sim, para comparar e dizer, olha, o outro consegue. Olha, o outro conseguiu. Olha, o outro foi mais rápido. Olha, o outro tá na frente. Olha, o outro é diferente. Olha, o outro é melhor. E eu talvez sou pior, ou eu talvez não consigo, o outro consegue, mas eu não consigo, é para ele, mas não é para mim. É isso que faz a insegurança na gente, e é isso que também acontece quando a gente não conhece o nosso real valor. Mas hoje a gente está aqui para resolver isso, tá? Então, para começo de conversa, a gente precisa entender uma coisa. Quando foi que a gente começou a se sentir assim, inseguro e sem valor? Agora eu vou colocar o dedinho aqui na ferida, tá? Eu quero que você comece a refletir sobre isso, reflita sobre isso na sua vida, na sua história. Quando foi que você começou a pensar, talvez eu não tenha tanto valor assim, talvez eu não tenha tanta capacidade, talvez eu não consiga, talvez eu não seja tão importante, talvez eu não tenha força, talvez eu não tenha tanta inteligência, talvez não seja para mim. Essa insegurança começou a bater aí quando? Quando foi? Você consegue se lembrar? Talvez tenha sido lá na sua infância, quando alguém que tinha que te celebrar não te celebrou. Quando alguém que tinha que comunicar amor, te mostrar o quanto você é precioso, preciosa, valiosa, valioso, quanto você é importante, quanto você é amada, o quanto você é amado. Alguém que tinha que fazer isso, talvez não tenha feito. Talvez alguém que tinha que falar algo não falou algo, talvez alguém que tinha que fazer algo não tenha feito algo, talvez alguém tenha feito algo que não tinha que fazer, que não deveria ter feito. E isso foi deixando você o quê? Insegura. Isso foi deixando você o quê? Olhando para você como alguém que não tem valor. Olhando para você como alguém que é desprezível, sabe? Isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso, deixa realmente marcas muito profundas em nós. Então, o que acontece? A gente vai crescendo e as experiências que a gente vai vivendo na nossa vida vai arrastando isso que a gente sentiu lá na infância. Então, se um dia eu olhei para mim e falei assim, talvez eu não tenha tanto valor. Talvez eu não seja tão importante assim. Talvez eu não seja tão capaz assim. Então eu vou me olhar assim e vou me permitir estar em lugares, viver experiências, né? Me permitir viver em ambientes com pessoas, com situações, com todas as áreas da minha vida que não são tão boas. Porque afinal de contas, né? Eu não tenho tanto valor assim. Eu não tenho tanta capacidade assim. Eu me sinto insegura. Eu me sinto pequena, inferior, incapaz, frágil, fraca. Eu não confio em mim mesma, eu não confio que eu sou amável, que eu sou digna, que eu sou capaz, que eu tenho poder, que eu tenho capacidade, que eu tenho liberdade, que eu posso escolher o melhor para mim. Respira junto comigo, me conta se você já percebeu isso em você e na sua vida, na sua história. A gente
se sente insegura quando a gente acredita que o que tem valor é aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. E eu vou te provar que o que realmente tem valor não é aquilo que você vê com seus olhos. Sabe por quê? Vamos falar aqui uma coisa. Você é feito de células. E tudo que existe neste mundo é feito de células, mas a gente não consegue enxergar essas células. A gente precisa de uma grande lupa, grandes aumentos, grandes zooms para a gente conseguir enxergar essas pequenas células que somos feitos. Mas elas precisam ou deveriam ser valorizadas, porque se elas não existissem, não existiria uma forma. Quer ver outra coisa? Você talvez dê valor para as coisas que você vê, que você está vendo hoje, que você viu em algum tempo, que você acreditou que era verdade, que era imutável, que não poderia mudar, que não poderia se transformar. Mas o ar que você respira, você não pode ver, não é verdade? Mas se faltar esse ar, o que vai te acontecer? Você não vai ter vida. Você não vai se manter de pé. Você não vai continuar vivo. Simples assim. Simples assim. Então, essa falta de confiança muitas vezes vem desse olhar errado. Eu dou o valor para aquilo que eu estou vendo. Eu acredito naquilo que eu estou vendo. Então, se as pessoas ao meu redor não me valorizam, então eu não tenho valor, porque eu estou vendo isso. Isso está sendo comunicado para mim. Então eu acredito nisso. Se eu vejo que na minha vida, a história que eu estou vivendo, a experiência que eu estou vivendo hoje, ou que eu vivi até aqui, me conta, né, que não, eu não tenho tanto valor, eu não tenho tanta capacidade, não, eu não sou segura, eu não me sinto segura. Então eu vou paralisar nisso que os meus olhos estão vendo. E adivinha? O meu futuro vai ser somente uma repetição do meu passado. Por que eu me sinto insegura? Porque eu dou valor para as coisas que as pessoas desse mundo dão valor. Eu dou valor pro que as pessoas dizem, isso aqui tem valor. Ter coisas tem valor. Conquistar coisas, ter status, ter títulos tem valor. Quando você tiver títulos, quando você tiver status, quando você tiver dinheiro, quando você tiver conquistas, quando você conquistar coisas, você vai ter valor. Mas se você não conquistar, se você ainda não conquistou, se você ainda não tem um título, se você ainda não tem um cargo, então você não tem valor. Porque este mundo pensa assim. Este mundo se move assim. Mas olha que loucura é isso. Vamos abrir a nossa cabeça agora. Isso é uma grande loucura. Por quê? Porque o teu valor não tá só quando você tiver conquistado algo. Seu valor não vai estar só quando você chegar em algum lugar, só quando você tiver uma quantidade de dinheiro, quando você tiver um status, um título, um reconhecimento na terra de pessoas. O teu valor não pode estar nesse lugar, porque a mesma pessoa que um dia estava lá andando de ônibus e no outro dia está andando de Ferrari, é a mesma pessoa. Escuta isso que eu tô te falando. A pessoa que um dia estava andando de ônibus e no outro dia, depois de alguns anos, estava andando de Ferrari, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E o valor dessa pessoa é o mesmo enquanto ela está andando de ônibus. E enquanto ela está andando de Ferrari, ou quando ela está andando de Ferrari, o valor dela não mudou. Não mudou. O que mudou? O que mudou é que essa pessoa que estava andando de ônibus, ela falou assim, o meu valor não tá em ter. O meu valor não tá no título, no cargo, na minha conta bancária. Não, o meu valor tá em mim, no que eu carrego. O meu valor tá na minha capacidade de me desenvolver, na minha capacidade de crescer, na minha capacidade de resistir, de persistir, na minha capacidade de me desenvolver, na minha capacidade de errar, falhar e continuar levantando, e continuar me movendo. O meu valor está naquilo que eu carrego, o meu valor está nas minhas ideias, o meu valor está na minha identidade, que não muda, que não passa, que jamais vai acabar, na minha identidade eterna. Nós vamos falar mais sobre isso já já, tá? Então vamos lá,
vamos pensar o seguinte, imagina só se Jesus, ele tivesse acreditado que o valor dele estava naquilo que as pessoas falavam sobre ele, ou falavam dele. Imagina o que aconteceria com a vida de Jesus e com a nossa vida se Jesus tivesse acreditado que o valor dele seria encontrado em ter, ou na aprovação das pessoas, no aplauso das pessoas, na validação das pessoas. Imagina o que aconteceria com a nossa vida. Olha isso, vamos lá. Jesus, ele enfrentou muita acusação. Jesus enfrentou muitas palavras mentirosas, blasfemavam ele. Falavam mal dele, acusavam ele, julgavam ele, maltratavam ele, desprezavam ele. Quantas pessoas desprezaram Jesus e ainda continuam desprezando Jesus. Mas o valor de Jesus, ele muda porque algumas pessoas não celebram, não honram, não reconhecem, não amam ele? Obviamente que não. Obviamente que não. O nosso valor não muda. Não muda se alguém não acredita, se alguém despreza, se alguém não ama, se alguém não honra, se alguém não apoia, se alguém não aprova. O nosso valor não muda. Assim como o valor de Jesus não mudava. Olha o que Jesus vai falar, depois eu quero que você leia. Mateus 12, lê tudo, tá? Jesus vai falar assim, basicamente, vou resumir aqui pra você. Jesus vai falar assim, a gente vai encontrar o tesouro, vou explicar melhor aqui. O tesouro que você tem aí dentro de você é o tesouro que você tem e é o tesouro que você vai dar. Se você tiver um tesouro mau, o que você vai dar é tesouro mau. Se você tiver tesouro bom, o que você vai dar é tesouro bom. Se você for uma árvore boa, o que você vai dar é fruto bom. Mas se você for uma árvore má, o que você vai dar? Fruto mau. Não tem como uma árvore que é boa dar fruto mau e não tem como uma árvore que é ruim dar fruto bom. Não tem como eu ter um tesouro mau. Eu vou traduzir, tá? Calma aí. Não tem como eu ter um tesouro mau e dar um tesouro bom pra você. Não tem como eu ter um tesouro bom e te dar um tesouro mau. O que Jesus está falando aqui pra gente hoje é que a chave está no nosso coração. Então, se eu tenho no meu coração crítica, julgamento, dor, olhos maus, se eu tenho inveja, se eu tenho insegurança dentro de mim, como eu vou comunicar algo diferente para você? Se eu não acredito em mim, como eu vou acreditar em você? Se eu não me apoio, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei a minha identidade, se eu não sei o meu valor, como é que eu vou comunicar isso pra você e dizer, olha, você consegue, você tem valor, você é única, você é preciosa, você é incomparável. Como eu vou comunicar isso pra você se eu não tiver isso dentro de mim? Como? Entende? É isso que Jesus quer que a gente entenda. Não tem como. Essas pessoas que comunicavam para Jesus, Jesus, você é um mentiroso. Jesus, não acredito em você. Jesus, você é um endemoniado. Jesus, eu te acuso, eu te desprezo, eu te rejeito, eu não aceito você de jeito nenhum, não vejo valor em você, não amo você, não reconheço você e ponto. Tenho um coração fechado para você. Por quê? Porque a pessoa tinha outra coisa para dar? Não tinha. O que tinha dentro dela? Como eram os olhos dela? Como era o coração dela? Como eram os pensamentos dela? Como ela via, é o que ela tinha dentro dela. Como ela olhava para Jesus, o que ela falava com a boca dela, de palavras de acusação, palavras de desprezo, desonra, é o que ela tinha no coração. E a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente se doeu, a gente sofreu, porque a gente pensou, poxa, mas eu queria tanto ter recebido aqui uma palavra de apoio, uma palavra de fé, uma palavra de, olha, eu acredito em você, olha, você consegue, olha, você é capaz, olha, você tem valor, olha, você é preciosa, olha, você é forte, olha, você é corajosa, eu tô te vendo. Eu tô aqui te apoiando, torcendo por você. Você é legal, você é maravilhosa, você é incrível.
Como alguém vai falar isso se não tem isso dentro de si mesmo? Como alguém vai amar se não tem um amor dentro de si? Como alguém vai te celebrar se não tem a vida dentro de si, que não se celebra, não celebra a sua própria vida, não consegue celebrar você, não consegue, não tem como. Isso foi algo que a minha mãe sempre me falou. Fernanda, as pessoas dão o que tem. Isso era muito difícil pra mim, entrar na minha cabeça isso era muito difícil, porque pra mim parecia tão óbvio que as pessoas tinham que dar aquilo que eu achava que elas tinham que dar. E eu me machucava tanto que elas não davam. Até que, finalmente, o Senhor me libertou e hoje, em nome de Jesus, você também vai ser liberta, liberto, definitivamente. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente, você será livre. Definitivamente você será livre, 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 livre. Livre para ter olhos de amor, livre para ter olhos de compaixão, entender, ah tá, essa pessoa não consegue comunicar amor, essa pessoa não consegue comunicar honra, celebração, confiança, porque ela não tem isso dentro dela. E era isso, exatamente isso que Jesus falava para essas pessoas que o acusavam, que desprezavam ele. Jesus falava, não tem como você pegar tesouros bons se seu tesouro for mau. Não tem como você distribuir tesouro bom se você tiver tesouro mau. É isso. Se seus olhos forem bons, todo seu corpo será luz. Se seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. É isso. Então a gente tem que entender isso. Jesus, ele não se movia ou deixava de se mover porque as pessoas estavam apoiando ele, porque as pessoas estavam falando, Jesus, eu acredito em você, Jesus, eu confio em você, Jesus, você pode, Jesus, você é mesmo filho de Deus, eu te honro, eu te amo, eu te celebro. Jesus não se movia ou deixava de se mover porque as pessoas aprovavam ele, amavam ele, não. Jesus, ele tinha a sua identidade muito firmada, e é isso que a gente veio entender aqui hoje. Essa é a chave. Como a gente faz para vencer a insegurança? Como a gente faz para descobrir o nosso real valor? O nosso real valor está naquilo que Deus diz que a gente é. O Senhor disse para Jesus e o Senhor disse para nós. O Senhor disse para você, ele disse assim, ó, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Se o Senhor falou, tá falado. O Senhor não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, ele não volta atrás, ele não muda, ele não passa. Essa é a palavra dele, essa é a visão dele, esse é o olhar dele, essa é a palavra dele, esse é o pensamento dele para você, essa é a visão dele para você e acabou. E acabou. Jesus se firmou na identidade dele. Tudo que o Senhor falava, essa é a verdade. Tudo que o Pai falava, o filho acreditava e acabou. Ah, mas o mundo tá dizendo o contrário, mas o mundo não tá acreditando, mas o mundo tá duvidando, mas o mundo tá acusando, mas o mundo tá rejeitando. Não importa. Não muda quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Meu pai disse que eu sou. Meu pai disse que eu posso. Meu pai disse que eu tenho. Acabou. E a partir de hoje você vai começar a se mover nesse mundo dessa maneira, com essa consciência, com essa clareza, com essa capacidade, com esse poder, com essa liberdade que está em você. Jesus em você. Você tem que entender que o teu maior valor está aí. O Senhor escolheu habitar em você. Ele escolheu morar em você. Você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem valor. Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você. Você tem valor. E você não pode querer que este mundo que não aceitou Jesus, que não ama Jesus, que não honra Jesus, que não celebra Jesus, que não celebrou e continua ainda não celebrando, veja Jesus em você e honre Jesus em você. A não ser que o Espírito Santo convença a cada coração do pecado, da justiça, do juízo. E então sim, as pessoas poderão ver Jesus em você e honrar Jesus em você. Honrar, valorizar aquilo que Jesus carrega e que você carrega porque Jesus está em você. Então, esse mundo vai honrar a pureza? Acho que não. Porque esse mundo é dominado pelas trevas e o domínio das trevas e o império das trevas não valoriza a pureza. Não é verdade? Não valoriza a verdade, valoriza a mentira. Então, este mundo vai valorizar a pureza, a verdade, o amor, a santidade?
Não. Não, a não ser que o Senhor, por misericórdia, convença, desperte, acorde, liberte do domínio das trevas e transporte para o reino dele. Então a gente tem que ter essa clareza. Jesus, ele não se movia ou deixava de se mover, porque as pessoas estavam aprovando ele e aceitando ele, amando e honrando ele. Então nós precisamos ter isso muito firme. A nossa identidade precisa estar muito firme. Então um dia, até hoje, você pode estar se vendo e se sentindo como uma florzinha frágil no deserto. Uma florzinha frágil que ela pode murchar a qualquer segundo, porque afinal de contas ela, no deserto a temperatura, né, não é muito favorável, então ela pode murchar e acabar e secar e evaporar muito rapidamente. A florzinha no deserto, ela pode ser pisada por animais, tão frágil, ela pode morrer pisada por animais, pisoteada. A florzinha no deserto pode se sentir não vista, não contemplada, e ela nasceu para isso, não é verdade? Mas, a partir de hoje, você vai começar a se ver a partir da perspectiva de Deus. Você vai começar a se ver a partir dos olhos de Deus. Você vai começar a se ver a partir da voz de Deus, da boca de Deus, das palavras, dos pensamentos, do amor do nosso Pai do céu. O que você precisa entender? E essa é a solução, tá? Essa é a solução pra gente vencer a insegurança, essa é a solução pra gente encontrar o nosso real valor e caminhar nessa terra e viver o nosso propósito. A gente tem que entender que tudo que nasce, nasce com um propósito. E o Senhor criou a sua vida com um propósito. O Senhor criou a sua vida porque você tem um propósito. O Senhor, ele sonhou com a sua vida no coração dele antes de você nascer, antes da fundação do mundo, antes do ventre da sua mãe. O Senhor sonhou com você. O Senhor enviou você para essa terra e você tem um propósito. Você é única, você é incomparável, você é valiosa, você é útil para o Senhor. Você é representante do céu nessa terra. Você é embaixadora do céu nessa terra. Você tem valor para o Senhor. Você é amada para o Senhor tem um amor ciumento, furioso, o Senhor te protege, o Senhor te ama, o Senhor quer que você viva em paz, viva em alegria, viva confiando nele, viva descansada, viva sabendo que você pode avançar, você pode romper, você pode prosperar, porque você nasceu para isso. O Senhor tem planos de te fazer prosperar, pensamentos de paz a seu respeito. Ele te ama, ele te criou. Tudo que o Senhor faz, ele diz o quê? É bom, é muito bom. E o Senhor quer que você saiba que ainda que você não tenha chegado num cumprimento de uma promessa, num destino que o Senhor preparou, porque o Senhor é um Deus de obras completas, ele não para no meio do caminho, ele vai te levar até o destino que ele preparou para você, porque a sua vida tem um propósito e tem um destino para você chegar. Mas o Senhor quer que você saiba que durante o caminho você precisa aprender a desfrutar o caminho, a apreciar o caminho. Sabe, você precisa desfrutar aqui, ó, na tua alma. Como é que desfruta na alma? O desfrute para a alma é ouro. É ouro. É valioso demais. O Senhor é um princípio. Ele quer que a gente aprenda a desfrutar. Do que? Como? Escuta a voz dele. Escuta como ele te vê. Escuta o que ele fala para você. Escuta os pensamentos dele a seu respeito. Veja os olhos dele para você, veja como ele te ama, veja como esse amor dele é tão grande, é imensurável, é incomparável, é eterno, é incondicional, não passa, não muda, não tem como passar, não tem como mudar. Ele te ama, ele criou a sua vida, ele desejou a sua vida, ele te trouxe para essa terra com um propósito. Você tem um valor, você é incomparável, você é única, não tem ninguém que pode ocupar o seu lugar. Não tem ninguém que pode cumprir o propósito que foi designado para você, para a sua vida. Então se sinta segura, se sinta amada, com esse amor que vem do nosso Pai do céu. Se sinta livre para fluir, se sinta em paz em cada passo, se sinta alegre em cada passo, porque o Senhor tem grandes planos para a sua vida, que são planos maiores e melhores do que os seus. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. O Senhor tem o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram,
O que não subiu ao nosso coração, à nossa imaginação, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então gaste o seu tempo amando o Senhor, porque você só pode amar o Senhor porque Ele te amou primeiro. E viva essa dança onde você é amada, onde você é amado, onde você recebe o amor e você pode amar o Senhor e viver com o Senhor e para o Senhor e continuar se movendo para o Senhor e sendo as mãos, os pés do Senhor, a boca do Senhor, os olhos do Senhor, o coração do Senhor, a mente do Senhor nessa terra. Nada mais vai poder te parar depois desse dia, porque você entendeu aonde está o seu verdadeiro valor. Aonde você encontra a sua real segurança, a sua real proteção. Se o Senhor não te proteger, esquece. Nada nesse mundo vai poder fazer. Não vai ser riqueza, não vai ser sua conta bancária, não vai ser suas influências, não vai ser o seu network, não vai ser. Se o Senhor não fizer, não vai ser, não vai acontecer. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. É Ele que vai te dar a vitória, é Ele que vai te levar para o destino, é Ele que vai fazer você cumprir o propósito da sua vida, porque o Espírito Santo habita em você e Ele não te deixa nenhum único dia e Ele está com você para te levar até o seu destino. E não é só para você chegar lá, mas para você desfrutar o caminho todos os dias com Ele. Se sinta segura, se sinta amada, você é valiosa, você é preciosa, mais preciosa do que rubis, mais preciosa do que ouro puro, mais preciosa do que tudo neste mundo. O que tem valor para esse mundo é chão que a gente pisa no céu. Não existe nada mais valoroso para o Senhor do que almas, do que vidas. Não existe. A sua vida é preciosa, o Senhor não abre mão de você. Entendido? Comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa que o Senhor falou com você, que você entendeu aqui nessa aula de hoje. E deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma metodologia que nada mais é um passo a passo para você dar, para você ser livre para você avançar para a vida extraordinária que você nasceu para viver, a vida extraordinária que o Senhor reservou para você. Então, se você quer fazer parte do método LPA, comenta aqui embaixo, LPA, eu vou entrar em contato com você e não perde mais tempo, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser antes desse vídeo, antes dessa metodologia e depois. Você vai viver a melhor temporada da sua vida, tá bom? Beijo no seu coração, um abraço apertado com muito amor, com muito carinho. E a gente se vê lá. Tchau, tchau.